graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você, amado irmão, amada irmã. Você que todas as manhãs tem nos acompanhado, ouvindo o alimento do céu. Todas as manhãs você tem recebido no teu WhatsApp aí o áudio do alimento do céu. Só que o alimento do céu agora está com uma roupagem nova. Nós estamos com o canal no YouTube. E você vai continuar recebendo o alimento do céu, só que em vídeos. E nesse momento da palavra, eu quero compartilhar com você aqui para a sua edificação o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14 é um versículo muito conhecido. 2 Crônicas 7, 14, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar, pois eu escolhi este templo e fiz dele o lugar santo, a fim de ser a minha casa. Esse versículo de 2 Crônicas 7,14 é um versículo muito conhecido. A palavra do Senhor ela já começa nos dizendo que se o meu povo se humilhar e orar, há uma necessidade de humilhação, há uma necessidade de oração. Muitas pessoas falam assim, mas irmã, eu oro, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, mas Deus não tem me atendido. Deus não tem ouvido a minha oração, Ele ouve sim. Só que existe uma diferença entre Deus ouvir e Deus atender. E eis aqui o segredo. Se o meu povo se humilhar e orar, e outra coisa, me procurar e se arrepender dos seus maus caminhos em outras versões, e nessa versão que estou com ela, mudar a sua maneira errada de viver, meu irmão, minha irmã. Não é simplesmente chegar na presença de Deus, não é simplesmente dobrar os joelhos e falar, Deus, eu quero a minha cura. Deus, eu preciso de uma casa própria. Deus, eu preciso da salvação, a conversão do meu parente, do meu familiar. Não é simplesmente dobrar os joelhos, abrir os lábios e pedir. Mas existe uma série de recomendações que o Senhor exige, não pede, mas Deus exige. Eu costumo falar que Deus não pede nada para mim e para você, Deus manda. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que nós precisamos nos humilhar, orar, procurar a Deus, se arrepender e mudar a nossa maneira de viver. E nesse momento eu pergunto a você, como é que você está vivendo? Será que a maneira que você está levando a sua vida é a maneira certa? Será que é a maneira correta? Será que você, de repente você já orou? Você já se arrependeu dos seus caminhos, reconheceu? Há um outro versículo na palavra de Deus que eu não sei, não lembro nesse momento onde se encontra. Mas o versículo diz assim, que se eu me arrepender dos meus pecados, confessar e deixar, eu alcanço a misericórdia do Senhor. Então eu preciso reconhecer que eu estou errado, eu preciso me arrepender, eu preciso orar pedindo perdão e eu preciso também deixar para alcançar a misericórdia de Deus. E continuando aqui com esse versículo, ele diz o seguinte, se nós fizermos tudo isso, mudarmos a nossa maneira errada de viver, o que é que vai acontecer? Deus irá perdoar os nossos pecados. E ele diz, sararei a sua terra. Você pode até não entender esse versículo quando diz sararei a sua terra. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Essa terra aqui pode ser a sua casa. Sararei a minha casa, sararei o meu casamento, sararei o relacionamento entre meus filhos, sararei o relacionamento entre os meus companheiros de trabalho, ali na empresa onde você trabalha. Mas há uma necessidade de humilhação, de oração, arrependimento e mudança de vida. Você nesse momento, eu tenho certeza que você que está ouvindo essa palavra, você já está aí pensando, tem algo na minha vida que precisa ser mudado. Tem algo na minha vida que precisa ser totalmente, radicalmente mudado. Mas você, meu irmão, minha irmã, precisa dar o passo inicial. Eu não posso, nem você pode dizer assim, Deus me muda, Deus não muda, nós é que mudamos. Ele apenas vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Você pode sim e deve ter a atitude de dizer, Senhor, eu reconheço.
Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero mudar a minha vida. Minha vida tem sido uma vida desordenada. Minha vida tem sido uma vida totalmente carnal. O que é uma vida carnal, irmã Rosinha? É uma vida que eu só quero satisfazer os desejos da minha carne. Porque nós ainda estamos vivendo nesse mundo. Somos carnais. A tendência nossa é satisfazer os desejos da carne. Mas os desejos do Espírito Santo a gente não quer satisfazer. O Espírito Santo, ele pede para você levantar pela madrugada e orar. E a tua carne pede para quê? A tua carne fala, para que você levantar de madrugada? Vai dormir, você está cansado. O Espírito Santo, ele pede para você interceder por vidas. Para você interceder por essa pessoa que está em depressão. De repente, você nesse momento está me ouvindo, você conhece alguém que está numa depressão, alguém que está no leito de hospital. Mas você diz, mas eu já tenho muita coisa, eu já tenho tanto problema, eu já tenho os meus problemas. Para que eu vou ainda estar orando? Eu tenho que orar pelos meus problemas. Não, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez aqui continuar lendo essa palavra. Sabe o que é que Deus fala aqui no versículo 16? Eu escolhi este templo e fiz dele o lugar santo, a fim de ser a minha casa. Quando Deus falava isso aqui para Salomão, foi quando Salomão, filho de Davi, construiu o templo ali de Jerusalém. E Deus chega para Salomão e fala, eu escolhi esse templo e fiz dele o lugar santo, a fim de ser minha casa. Mas se você não sabe, é um versículo na palavra de Deus que diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Você é o templo de Deus hoje. Deus traz hoje para mim e para você que te escolheu para que o teu coração seja o templo, para que a tua vida seja um templo. E que esse templo seja o lugar santo, a fim de ser a casa dele. Sabe por que Deus quer que o templo seja santo? Porque o Deus que eu e você servimos é santo. Então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e Deus não habita em templo sujo. Purifique-se, se limpe. Há um versículo que diz o seguinte, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E, mas você pode estar falando, estar pensando assim, irmã Rosinha, você fala de santificação, o ser humano não pode ser santo. O ser humano, ele é pecador, sim, nós somos pecadores, já nascemos pecadores. Nós temos uma criança, um bebê, e falamos, mas essa criança é pecadora, ela não cometeu pecado, mas ela nasceu em pecado. Porque o pecado de Adão veio sobre nós. A consequência do pecado de Adão veio sobre nós. E é por isso que nós nascemos pecadores. Mas nós temos que reconhecer também que o Filho de Deus, ele foi ali para a cruz do Calvário, para nos remir, para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. Mas o pecado não existe hoje, existe sim. Jesus foi para a cruz do Calvário, mas ele não tirou, o pecado não está extinto da terra. Ele ainda continua. Agora, o domínio do pecado sobre mim, sobre você, é que não pode mais existir. Então, meu irmão, minha irmã, se você chama pelo nome, você diz, mas eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu estou servindo a Deus já há tantos anos, mas já mudou a sua maneira de viver? Essa pergunta que eu te faço, você responde para si mesmo. Você já mudou a sua maneira de agir? Você já mudou a sua maneira de se comportar diante da sociedade? Qual o seu testemunho? Você tem dado testemunho de um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus? Eu quero concluir com esse versículo. Eu escolhi este templo e fiz dele o lugar santo, a fim de ser a minha casa. Dê o seu coração para o Senhor. Fala, Senhor, entra aqui e faz morada em mim. Eu quero ser o teu templo. E eu quero me santificar, mas eu não tenho condições, porque a tentação vem. E às vezes eu não consigo resistir. Há um versículo na palavra de Deus também, que diz que não sobreveio, jamais sobreveio sobre mim e sobre você, uma tentação ou uma provação, além daquilo que a gente pode suportar. O homem e a mulher têm que ter o domínio próprio, que é o último fruto. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 23, diz que domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo morando em você? Você já entregou a sua vida para ser templo para o Senhor? Então, em nome de Jesus, se humilhe, ore, se arrependa e mude a sua maneira de viver. Aí sim, Deus vai ouvir a tua oração, vai sarar a tua casa, vai sarar a tua família, vai sarar a tua terra.
que essa mensagem ela possa ter edificado a tua vida. E eu creio que muitas pessoas, não somente você que está me ouvindo agora, mas muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Muitas pessoas estão nesse exato momento precisando de uma mudança de vida radical. E se você foi edificado por essa palavra, compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece. Compartilhe essa palavra. Vai aí, você sabe, aí no nosso canal aí. Vai compartilhar. Manda o link dessa palavra aí. Manda o link desse vídeo aí. Eu tenho certeza que quem ouvir essa palavra enviada por você vai te agradecer. Primeiramente vai agradecer a Deus, mas vai agradecer a você que foi o instrumento para edificar essa vida. Que Deus te abençoe. E todos os dias, não deixando aqui de falar para você que todos os dias você vai continuar recebendo o alimento do céu. Todos os dias tem algo da parte de Deus para edificar e abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.